Olá pessoal, todos bem? Dando continuidade ao conteúdo da nossa unidade curricular Fundamentos da Comunicação, na aula 2 falaremos a respeito da estrutura interna do parágrafo. É importante conhecer a microestrutura do parágrafo, que são as partes menores que compõem o parágrafo, porque escrevendo um bom parágrafo, você vai escrever um bom texto. A estrutura de um parágrafo é bem parecida com a de um texto como um todo. Nesta aula, nós aprenderemos sobre tópico frasal, tipos de parágrafos. Nós temos o parágrafo narrativo, o parágrafo descritivo e o parágrafo dissertativo. O que é descrever? Tipos de descrição, descrição de objetos e descrição de processos. Nós vamos focar mais no texto descritivo, pelo motivo de que a descrição vocês utilizariam mais dentro do ambiente de trabalho, dentro do curso de vocês, né? Principalmente em relação à documentação técnica. Então, na hora de redigir um relatório, um OS, predominantemente você utiliza o texto descritivo. Vamos lá? Primeiramente, eu pergunto a vocês: qual é a estrutura principal mais comum de um texto todo, né? O que é estrutura no sentido geral da palavra? Se eu perguntar para vocês. O que é uma estrutura? Então, por exemplo, lá no Senai Gama, onde nós estudamos. Estrutura. Qual é a estrutura do Senai Gama? Estrutura física do Senai Gama. Então, a estrutura é a seguinte: são tantas salas de aula, tem orientação pedagógica, tem a secretaria, tem o auditório e todas as partes. Então, estrutura, no sentido geral da palavra, são as partes que compõem um todo. Então, qual é a estrutura, por exemplo, de uma receita culinária? A estrutura de uma receita culinária é dividido em ingredientes e modo de preparo. Então, o texto ele também possui uma estrutura, né? Ele tem partes que compõem um todo, que é o texto em si. Então, o texto não é uma série de palavras ou frases que você joga no papel, né? Mesmo que tenha um sentido, sozinho, né? Tem que ter uma estrutura. E a estrutura principal de um texto, a gente já conhece, como a gente aprende, é introdução, desenvolvimento e conclusão. Vocês sabiam que o parágrafo também é dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Ele tem que ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. A conclusão nem sempre aparece, né? Não é obrigatória, mas também há. A estrutura do texto dividida em parágrafos nós chamamos de macroestrutura, que é a estrutura maior. E dentro desses parágrafos, essas partes também são divididas em introdução, desenvolvimento e conclusão. É a microestrutura, que é a estrutura menor. A estrutura interna de um parágrafo tem que haver, obrigatoriamente, tópico frasal e ideias secundárias. O que seria o tópico frasal? O tópico frasal é a ideia principal, que a gente chama também de tese. Depende do tipo de texto que ele está inserido e tem um nome diferente. Nós veremos mais adiante. O tópico frasal é a ideia principal. Então, se eu sou o autor do texto, eu quero escrever uma nota, né, no jornal, tem que ter uma ideia principal, informação principal que eu quero passar. Daí eu vou utilizar ideias secundárias para detalhar, para explicar, para esclarecer ou para justificar essa ideia principal. Então, a ideia principal ela vai nortear todo o parágrafo. Se você for criar um texto como todo, a ideia principal também vai nortear todo o texto. Então, todas as outras ideias dentro do texto têm que estar ligadas obrigatoriamente ao tópico frasal. Dentro de um parágrafo só pode haver um tópico frasal, apenas uma ideia principal. Dentro de um texto também, o texto só tem uma ideia principal. As outras ideias vão estar ligadas a ela, mas a ideia principal é somente uma. Diante disso, eu pergunto a vocês, para um pouquinho aí para pensar. O tópico frasal é a ideia principal do texto, e as ideias secundárias são utilizadas como forma de explicar ou detalhar essa ideia principal.
Portanto, um texto pode se constituir apenas do tópico frasal, apenas da ideia principal, sem nenhuma ideia secundária? Pensou aí? Quem respondeu que não, está correto. A ideia principal, ela é fundamental, mas para constituir um texto, um parágrafo, né, como um todo, tem que ter as ideias secundárias. Senão vai ser apenas uma afirmação ou uma manchete, né, um título. As ideias secundárias são importantes, só que elas têm que ser submetidas à ideia principal. Por exemplo, se eu for escrever um texto falando sobre pneumonia, né, sobre a doença, e aí minha primeira afirmação seria: pneumonia é uma doença muito grave. Pode ser considerado no meu tópico frasal, né, ou uma afirmação. Se eu der continuidade colocando ideias secundárias, é uma doença grave, pois causa 50 mil mortes por ano no Brasil. Aí já tem uma ideia principal, uma ideia secundária, já é constituída de um parágrafo. Só que a ideia principal sozinha, ela não constitui um texto, né? Ou um parágrafo. Constitui uma afirmação ou um título. Muitas pessoas têm dificuldade de saber desenvolver uma ideia principal e a partir dela as ideias secundárias. Por isso que nós dizemos, fala-se muito em fuga ao tema, né, ou incoerência, o texto sem sentido, que você está falando de um tema, né, que é o principal, e aí você está falando de outros dentro desse mesmo tema que não tem nenhuma relação. Isso pode ser considerado fuga ao tema ou incoerência, né? O texto não tem sentido. Ele está muito descontextualizado. Palavra difícil. Certinho, ok? Passando mais adiante. Para que vocês possam entender melhor o tópico frasal, vamos a um exemplo? Vai lá. Resolver problemas é uma atividade que resume a importância da engenharia, sendo fundamental para sua realização. No curso de engenharia, um dos seus principais objetivos, dentre vários, é fornecer ferramentas básicas para que se faça frente aos problemas técnicos com os quais são encontrados, e encorajar e adotar uma postura crítica e consciente com a sociedade. Segundo Basso Pereira, 2009, os engenheiros são ótimos profissionais capacitados para detectar, levantar e oferecer soluções para os problemas. A todo momento em suas atividades profissionais está à volta com a informação que, adequadamente reunidas, ordenadas e trabalhadas, podem ser convertidas em resultados eficazes. A engenharia, por ter uma área de atuação muito ampla, é importante que o profissional esteja sempre buscando conhecimento para que, assim, possa reconhecer os problemas e apresentar a melhor alternativa de melhoria, fazendo com que isso não impacte negativamente na sua atuação. Assim, o engenheiro tem um papel não apenas de resoluções de problemas, mas também de ter essa sensibilidade na visão do contexto geral da sua carreira. Dessa forma, os engenheiros se tornam ativos e contribuem da forma imprescindível para a resolução de problemas. Dentro de 7 ou 10 anos, tempo esse que é resultado da soma dos conhecimentos adquiridos na graduação e da experiência profissional, podendo assim contribuir de forma positiva para a sua carreira profissional. É importante salientar que o tópico frasal geralmente ele aparece na introdução. Então aí o tópico frasal ele aparece primeiro, né? Aparece já na introdução. Não é uma regra, não é obrigatório, mas é o que é mais comum. A ideia principal do texto, o tópico frasal do parágrafo, iniciar o parágrafo ali juntamente com a introdução. Então, no primeiro período do texto, nós temos o tópico frasal, que é essa parte que está em um azul mais escuro, né? Então, o tópico frasal, resumindo, é relativo à importância da engenharia, né? Dessa forma. Sendo assim, todos os outros períodos são ideias secundárias, né? O verde, o vermelho e esse mais lilás roxo, né? Se você prestar atenção, todas as ideias secundárias, né? Os 3 últimos períodos, verde, vermelho e lilás, estão relacionados à ideia principal. Estão falando, de alguma forma, estão se relacionando à importância da engenharia. Então, se o texto estiver coeso e coerente, né, bem estruturado,
As ideias secundárias têm que estar correlacionadas à ideia principal, estar correlacionada à ideia ao tópico frasal, certo? A primeira ideia principal, na verdade, na primeira ideia secundária, que é a verde, né? O autor usou uma citação, né? Que são de dois autores, na verdade, são de dois doutores, né? Que são conhecidos na área da engenharia, né? Então, ele usou a citação para dar sustentação à tese dele, sustentação à ideia principal. Então, é utilizado bastante citações de autoridades no assunto. Então, se a ideia principal dele é sobre engenharia, ele usou doutores, pessoas especialistas em engenharia. Ele utilizaria, por exemplo, em odontologia, por exemplo. Não faria sentido. Então, utiliza-se muito citações de autoridade, né, para embasar um argumento, embasar o seu tópico frasal. Na segunda ideia secundária, em vermelho, né, então dá a entender que o autor do próprio texto, né, usou de argumentação. Então, ele utilizou ideias próprias dele para argumentar a respeito da importância da engenharia. Só que ele utilizou de forma mais detalhada do que no tópico frasal. Deu uma ideia a mais e complementou com a sua própria argumentação, com suas próprias palavras. E por fim, na última ideia secundária, aí, né, no último período, lilás, ele concluiu, ele fez uma conclusão, né, dentro do texto. Então ele meio que resumiu e reafirmou tudo que já havia dito, só que de forma mais sucinta, né, mais sintética, de forma mais abreviada, né, resumida, utilizando outras palavras, parafraseando. Então é importante que todas as ideias secundárias, né, repetindo, tem que estar ligado ao tópico frasal, à ideia principal. Sendo assim, podemos identificar dentro deste parágrafo uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Então, o tópico frasal geralmente é a introdução, a sustentação e a argumentação, o verde e o vermelho seria o desenvolvimento, onde ele se aprofundou um pouco mais na informação do tópico frasal, e a própria conclusão, né? Que ele fechou de forma sucinta, reafirmando sobre o assunto, certo? Então, na hora de você for escrever um texto, uma redação, um relatório, você tem que prestar atenção se você tem uma ideia principal, se você tem um tópico frasal, se você utilizou as ideias secundárias para refutar, para detalhar, para argumentar, sustentar, ou às vezes no final concluir, e se elas estão todas relacionadas à ideia principal. Porque senão você pode pesar negativamente, né? Numa redação você ter menos nota, ou de repente a informação que você queria passar no relatório não ser aquela que você queria passar, porque o texto não estava bem organizado. Então, diz muito a coerência, que era do sentido, né? Manter essa estrutura do texto, respeitar essa estrutura. Se você vai erguer uma casa, né, o pedreiro, se ele não manter todo passo a passo, né, colocar tudo que tem, a casa vai cair, né? Então, no texto é a mesma coisa, vai ficar confuso, certo? Seguindo aqui nesse slide, tem uma tabela de conectivos. Eu falei algumas vezes, citei sobre a coerência, né? Que é a relação de sentido dentro do texto. Vocês já devem ter ouvido falar sobre coerência e coesão. Então, coerência é relativo mais ao sentido, né? Então, texto sem sentido é um texto incoerente. Alguém que é incoerente é alguém que é contraditório. E os conectivos vêm de conexão, coesão, né? Que é a ligação do texto. Então, lembra que lá no começo eu falei a respeito da macroestrutura e da microestrutura. Então, tem a estrutura do texto, são as partes que compõem o texto, né? Então, o texto é composto por parágrafos, que é a estrutura maior, a macroestrutura, e dentro dos parágrafos tem uma microestrutura, uma ligação de frases, orações, períodos, né? Então, como o exemplo que eu havia falado da casa, né, do pedreiro que tem que construir a casa e tem que ter as partes, né, para poder não cair, da mesma forma, tem que ligar, né? Não entendo muito dessa área de engenharia,
nem de pedreiro, mas no sentido de que para a casa ficar em pé, bonitinha, tem que estar bem conectada, né? Tem que ter as colunas de ferro, né, para poder sustentar. Então o texto é a mesma coisa, né? A palavra texto vem de textum, que é tecido. Então, você, como se fosse ali na costura, né? Você tem que dar o ponto certinho, né? O nó para formar o tecido. O texto também, não é só jogar lá e fazer de qualquer jeito. Então, essa ligação, essa conexão entre as partes do texto nós chamamos de coesão. Então, nós utilizamos para ligar um parágrafo no outro, uma frase na outra, uma palavra na outra. Para isso, nós temos os conectivos, principalmente as conjunções, que a função dessa classe de palavras é ligar frases e orações ou palavras. Então, é importante sempre ter essa tabelinha, né? Então, dependendo da relação entre os parágrafos ou entre o texto, você vai usar um conectivo de adição, por exemplo, né, que é o e que a gente utiliza bastante. É importante entender, né, saber essa tabela, né, saber a relação que tem entre as partes do texto, entre um parágrafo e outro, ligar, né, para que o texto fique bem conexo. E também utilizar outros termos, né, outras palavras que não são tão usuais, né. Então, a conjunção de adição mais usada é o e. Então, fui à escola e estudei bastante, né? E dá a ideia de adição. Mas sempre fica o texto com vocabulário não tanto rico, né? No sentido de diversificar, porque a língua portuguesa tem uma gama aí de vocabulários, de conjunções. Então é importante dar uma diferenciada, desde que você saiba o significado da conjunção. Então eu gosto muito de física e engenharia. Eu posso colocar, por exemplo, eu gosto não só de física, mas também de engenharia. Estou falando a mesma coisa, mas dentro de um texto, principalmente o texto escrito, né, que é diferente da linguagem coloquial do dia a dia, que tem na aula 1. O texto escrito é bom que você mantenha, né, um texto mais polido, né, mais bonito, mais bonito no sentido de ver, né? Quem ver e ler tem uma fluência melhor. Então, dentro de um parágrafo, quando eu vou passar de um parágrafo para o outro, então, geralmente, do parágrafo de introdução eu vou para o parágrafo de desenvolvimento. E as ideias são complementares, são de adição. Então, em vez de começar já falando a respeito, já usando a argumentação, eu posso colocar, por exemplo, vale ressaltar ainda que. Então, vai ficar um texto mais polido e vai fazer uma ligação entre o primeiro e o segundo parágrafo, por exemplo. Então, é importante, muito importante. Então, é só para a gente ver, né? É bom ter a tabelinha e saber conhecer o maior número de conjunções possíveis e saber empregá-las dentro do texto, né? Principalmente na língua escrita, numa redação, num relatório, mas às vezes também, dependendo do contexto, né? Na linguagem oral também é importante. Os tipos de parágrafo, né? Começando pelo parágrafo narrativo, né? Então, quando se diz parágrafo, se diz texto, né? Tipologia textual, parágrafo narrativo e o texto narrativo. Só que o parágrafo de uma forma, uma estrutura menor. Então, parágrafo narrativo. Então, o nome já nos dá toda a ideia do que é. Narrativo vem do verbo narrar, contar. Então, o texto narrativo, o parágrafo narrativo, nada mais é do que narrar, né, contar uma história ou um fato. Se uma história é narrada, ela tem que ser narrada por alguém. E aí, nós chamamos um dos elementos da narração, é o narrador, que é quem narra a história. Quem vive, né, o ser que vive essa história ou esse fato, nós chamamos de personagem. A história acontecerá o fato dentro de uma duração de tempo, né, que aí é o tempo, e em algum lugar, que aí é o espaço, né, que são alguns dos elementos do texto narrativo. Narrador, personagem, tempo e espaço.
Então, a estrutura básica do texto narrativo também vai ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, geralmente, na introdução, ele vai indicar ali, apresentar a história de forma breve e apresentar, na maioria das vezes, as personagens que participam dessa história. Tem o enredo, né? A história em si e o final da história, né? O desfecho. Esse tipo de texto nós utilizamos no dia a dia, né? Então, se alguém nos pergunta como foi o nosso dia, a gente vai contar. Então, a gente está utilizando o texto narrativo, a gente está narrando como foi o nosso dia. Então, meio de forma inconsciente, nós utilizamos bastante o texto narrativo. O tipo de parágrafo é o parágrafo descritivo, né? Assim como o nome diz, descritivo vem do verbo descrever, né? Então, o narrador passa a ser um observador e ele vai descrever as características de um objeto, de um processo, de uma pessoa, de um animal, de um ambiente, né? Então, esse observador, ele vai caracterizar algo, né? Vai descrever. Então, nós utilizamos também bastante o texto descritivo no dia a dia, né? Se alguém nos pergunta se a gente lembra de tal pessoa e ele descreve as características físicas. Quando você vai a uma viagem, e aí você vai descrever para sua família como foi que aconteceu. Então, o texto descritivo está inserido dentro do nosso cotidiano também. Então, a função principal de um texto descritivo é descrever, caracterizar algo, ok? O parágrafo é o parágrafo dissertativo. Aí o tema, né, o título não nos dá tanta certeza do que se trata. Então, dissertativo também vem do verbo dissertar. O que seria dissertar? Então, dissertar é falar ou escrever sobre, né? Então, você vai opinar, né, apontar o seu ponto de vista acerca de um tema, de um assunto qualquer. Esse é um tipo dos textos mais cobrados, né? Em vestibulares, Enem, PAS, em qualquer tipo de concurso público que tem redação, geralmente ele cobra o texto dissertativo. Relativamente ele é mais complexo, porque geralmente o texto dissertativo ele também é dissertativo argumentativo. Então tem um tema que ele vai ser proposto e você tem que se posicionar acerca do tema. Você tem que colocar o seu ponto de vista acerca daquele tema, uma afirmação. E dentro dessa afirmação, você tem que argumentar. Você tem que convencer o leitor do seu argumento, da sua afirmação. Então, lá no início, nós falamos sobre o tópico frasal, que é a ideia principal do texto. Dentro do texto dissertativo, argumentativo, nós também temos que ter uma ideia principal, lógico, né, dentro do texto. Só que no caso do texto dissertativo argumentativo, nós chamamos de tese e não de tópico frasal, né? É a ideia principal do seu texto, só que é uma tese que você vai ter que comprová-la, né? Vai ter que convencer o autor que aquela sua tese, que é a ideia principal do seu texto, é correta, né? A mais correta. E no tópico frasal nem sempre isso vai acontecer, né? Ele só tem que nortear o texto, nem sempre você tem que defender uma ideia. Então, no texto em geral, a gente chama de tópico frasal ou ideia principal. Dentro do texto dissertativo, argumentativo, nós chamamos de tese. E, basicamente, a macroestrutura do texto dissertativo também é introdução, desenvolvimento e conclusão. E dentro de um parágrafo dissertativo, a mesma coisa. Vale ressaltar também que um texto, né, nem quase nunca vai ser somente dissertativo, somente descritivo ou dissertativo. Dentro de um texto dissertativo, muitas vezes você vai colocar um exemplo. Então, você vai narrar um fato, uma história. Você vai descrever algum assunto. Então, dentro de um texto vai ter essa mistura de tipos de texto. O que vai determinar qual é o tipo de texto é o que é predominante, é o que é maior, vem em maior quantidade dentro do texto e a estrutura, né? A estrutura de cada texto é um pouco diferente. Mas dentro de um texto dissertativo vai ter um pouco do texto descritivo, do descritivo pode haver um pouco de dissertativo e vice-versa. Não é que ele tem que ser
a primeira linha, a última linha dissertativa, por exemplo. Vamos ver um pouco mais sobre a descrição, né? Então, dentro do curso de vocês, muitas vezes na hora de fazer um relatório, uma ordem de serviço, né? O principal tipo de texto é o descritivo, então a gente vai focar um pouco mais nas... não quer dizer que os outros tipos de texto não são importantes, até mesmo porque dentro da descrição pode haver um pouco de dissertação, pode haver um pouco também de narração, ok? Então, se você está numa empresa e aí o seu chefe pede para você escrever um relatório técnico sobre um processo, né? Como que acontece aquele processo. Então, você tem que descrever as funcionalidades daquele produto, como que acontece o procedimento. Então, muitas vezes, esse chefe, essa pessoa do setor que te pede o relatório, ela não faz visita de campo, ela não sabe, ela nunca foi lá, ela nunca viu. Então, o seu relatório que vai ser a imagem que vai ser passada para ela. Através do seu relatório, ela vai visualizar como é que ocorre o processo. Então, é importante que a descrição seja minuciosa, né? Seja com o maior número de detalhes possíveis. Porque se a pessoa não viu aquele local, não viu o procedimento, ela vai visualizar através da descrição que você fez, do relatório que você fez. A principal função da descrição é descrever, caracterizar. Mas muitas vezes a descrição pode servir para informar, para convencer ou para comunicar emoções. Então, se eu estou em dúvida se na minha empresa eu vou utilizar um novo método, né? E aí eu peço um relatório de outros casos em que esse método foi utilizado e deu certo. Então, através desse relatório, dessa descrição, eu vou me convencer ou não se é um bom negócio eu investir. Então, às vezes não é só descrever. Ele vai assumir outras funções, às vezes do texto dissertativo, por exemplo, que é convencer, dentro de uma descrição você vai utilizar. Então, se você vai vender um produto, quanto mais você descrever, né, um remédio, quais são quais doenças ele trata, né, quais são os benefícios, você vai estar convencendo a pessoa a comprar. Então, a função da descrição não é só caracterizar. Ela pode assumir várias finalidades dependendo do contexto. Descrição e características. Então, quando você for descrever pessoas, você pode descrevê-las fisicamente ou psicologicamente. Fisicamente, são as características exteriores, né? Altura, cor dos olhos, né? Tamanho. Psicológicas é o jeito de ser, né? O modo de ser daquela pessoa. Se é uma pessoa calma, se é uma pessoa extrovertida, entre outros. Subjetiva é quando você descreve algo, né? Você está descrevendo algo e coloca as suas próprias impressões, né? Coloca o eu. E objetiva, você vê em terceira pessoa e é mais preciso na descrição. Então, quando você for fazer um relatório técnico, por exemplo, tem que priorizar a objetiva, né? Você não vai colocar as suas sensações. Vai ser o mais objetivo possível para não comprometer o andamento, né? A finalidade daquele relatório. No ambiente profissional é muito utilizada a descrição de objeto, né? Então, às vezes, quando você não tem como fotografar, né, ter imagens do produto e você tem que descrever ali graficamente, então você tem que colocar o maior número de detalhes possíveis. Então, dentro da introdução, colocar do que é feito o material, o formato, as dimensões, o peso, a cor e o brilho. No desenvolvimento, são as partes que compõem aquele objeto, né? Então, a estrutura do objeto, como que compõe aquele objeto, e na conclusão, para que esse objeto serve e qual profissional geralmente utiliza. Então, se você tiver em algum momento no seu trabalho ter que fazer uma descrição de objeto, é importante que você coloque o maior número de riqueza de detalhes possíveis, né? E seja breve, sucinto, mas preciso na sua descrição. Outro tipo de descrição muito solicitado é a descrição de processo, né? Descrever um procedimento, como que acontece aquele procedimento. Então, na introdução, uma breve descrição do que é o processo, o equipamento, né?
Então, o que é aquele processo, como que acontece, mas de forma muito sucinta, muito sintética e resumida. O desenvolvimento, que você vai ser mais claro, colocar mais detalhes e detalhar todo o passo a passo do processo, todas as fases, claro, numa sequência lógica, né? Na ordem linear. Como que acontece do começo ao fim, as fases daquele processo, porque muitas vezes, se você não respeitar as fases, não vai dar certo no final. E a conclusão, para que serve o processo ou os equipamentos e em qual situação que ele pode ser aplicado, né? A finalidade, para que ele serve, né, esse processo, em qual situação eu posso utilizá-lo. Na aula 1, nós falamos, né, a respeito da comunicação oral e escrita. Então, a comunicação oral é muito importante, né? Ter um relacionamento interpessoal dentro do ambiente de trabalho, mas a escrita é muito importante também. E se você, por exemplo, nesse processo aqui que você está descrevendo e alguém vai executá-lo, se você coloca alguma coisa aí equivocada ou na ordem, pode ser que o trabalho que vai ser executado lá na prática não vai dar certo. Se você fosse seguir pela descrição. Então, muitas vezes acontece o inverso, né? Você já tem a prática e aí você precisa se adequar para fazer dentro dos parâmetros da teoria. Mas se você usa a teoria para realizar a prática, né? Então, é muito utilizado, por exemplo, num manual de fabricante. Você tem lá o manual do fabricante e você tem que seguir aquele passo a passo. Se você faz alguma coisa errada, às vezes o seu produto não vai funcionar, vai estragar. Então, se você for seguir a teoria, ela tem que estar muito clara e muito detalhada. Né? É importante dentro para que o trabalho seja executado, a finalidade daquilo, do objeto do processo seja alcançada. Então é isso, pessoal. Responda a atividade. Qualquer dúvida, não deixe de falar. Estou sempre por aqui. Tchau, tchau.